a gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento e mais do que da importância do motivo do autoconhecimento, né? A gente vem vendo um crescimento muito grande da busca pelo autoconhecimento, o que é muito bom. Mas eu sempre falo para os meus alunos, né, para quem me acompanha, o quanto que o autoconhecimento traz, na verdade, de responsabilidade. Então, nós que estamos tendo acesso a todo esse conteúdo, principalmente por conta da internet, né? Então a gente está tendo acesso a conteúdos muito importantes que antes teria que fazer uma busca muito... Só quem queria muito que conseguia ter esse tipo de conteúdo, e hoje em dia a gente tem acesso em um clique, né? Às vezes do nada tá passando no feed, vê algum conteúdo, vai lá, entra e começa a consumir. E isso pode trazer um problema que é o do consumo excessivo por informações. Como eu falei, tem crescido muito a busca, o que é muito bom, só que se a gente não tem um para quê daquilo que a gente busca, isso pode servir como um excesso, pode servir até como uma fuga. Então eu passo a olhar só para o meu mundo, só para aquilo que eu quero entender sobre mim e esqueço da minha função no mundo. Existiu aí uma evolução das coisas, porque antes, né, há muito tempo atrás, cada um precisava ter uma função. A função do ser humano para servir ao outro, servir a sociedade ao qual ela fazia parte, essa era a função mais importante, porque se ela não fizesse aquilo, pessoas correriam risco de vida, não comeriam. Então a função do servir era muito importante, era essencial para que você fizesse parte. Mas há muito tempo as coisas já vêm ficando muito mais fáceis, né? Se eu não estiver aqui fazendo isso, outra pessoa vai estar fazendo. A gente deixou de se tornar essencial em relação a funções práticas, né? Eu não precisa mais ter alguém que casse a comida, que plante a comida. A produção é muito maior, então o acesso às coisas é muito maior, é muito mais fácil. E aí começou um movimento de uma autoobservação, que na verdade sempre existiu por parte dos filósofos e tudo mais, mas era uma parcela pequena, porque a maior parte da população estava preocupada em sobreviver, em ter que fazer coisas materiais, ações para sobreviver. E de um tempo para cá, e até assim, com a internet, então, isso facilitou tudo, com as coisas automáticas, né? Ficou tudo muito facilitado cada vez mais. E as funções passaram, assim, a não ser tão essenciais, né? Se uma pessoa não faz isso, outra pessoa faz. Até porque as indústrias começaram a produzir em larga escala, então não tem essa necessidade de produção, o indivíduo produzir, né? Então esse movimento do autoconhecimento, de olhar para si, começar a pensar qual é a minha função, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer aqui, já que não me deram uma função específica, né? Então o ser humano começa a pensar sobre si mesmo. E esse é um movimento muito bom porque traz um nível de consciência muito importante para todo ser humano, para se tornar um ser humano capaz de fazer coisas boas, capaz de servir as pessoas de uma forma produtiva, efetiva, amorosa, humana, né? Só que, como às vezes a gente não tem alguém falando o que tem que fazer, ficou tudo muito solto, né? E muitas vezes a gente acaba buscando consumir coisas justamente para fugir de determinadas coisas. Então eu tô sem fazer nada, vou consumir. Eu tô triste, vou consumir. Então a gente acabou colocando o consumo no lugar de coisas que a gente não quer sentir. O que era muito, ainda é, voltado para a comida, né? A comida entra muito nesse lugar, num lugar de anestesiamento. Eu não quero sentir algo, eu vou lá e como. Eu não quero ficar no tédio, eu vou lá e como. E o que eu tenho visto é que a informação tem entrado nesse lugar agora. Então, um consumo de informações em excesso que muitas vezes não vai ter uma função específica. E isso vai trazendo problema, porque tudo que fica em excesso vai trazer problema. Então, o que eu quero com essa aula, né, com esse bate-papo? Que vocês entendam que tudo tem que ter um pra quê.
inclusive o consumo de informações. Então eu estou buscando essas informações para quê? E aí entra o ponto mais importante na opinião: precisa colocar em prática. De nada adianta consumir informações, e principalmente do autoconhecimento, para ficar só consigo mesmo, para eu me sentir bem. Então eu vou buscar o autoconhecimento só para eu me sentir bem, só para eu resolver as minhas questões internas e ficar bem. Não é só para isso. O autoconhecimento ele serve para você se tornar um ser humano melhor, capaz de se relacionar, capaz de servir ao outro. A função é estar com o outro, é estar trocando com o outro de uma forma mais efetiva, de uma forma mais clara, para que eu não projete os meus problemas no outro, para que eu não culpe as coisas que acontecem comigo, para que eu não culpe o outro. Então, é tudo relacionado a essa troca, porque o ser humano ele é feito para trocar. Se eu morasse numa ilha deserta e nem tivesse nem uma natureza muito mais rica, né? Eu não precisaria de nada, porque eu não estou trocando com ninguém. Então, na verdade, para que eu ia buscar? Para que eu vou buscar autoconhecimento? Então, o autoconhecimento, gente, não é só para você. Não é só para servir a você. É para servir a você, para você se tornar um indivíduo capaz de se observar dentro de um contexto e observar o contexto como ele é e não baseado nas próprias crenças. Para que eu me torne uma pessoa que vai ser capaz de enxergar o outro como ele é e não como eu quero que ele seja. Para que eu possa enxergar o outro de acordo com o que ele precisa de mim e não só com o que eu preciso dele, para que a troca aconteça, senão eu fico autocentrada. E o autoconhecimento em excesso, sem ter um para quê, pode causar um grande sintoma de autocentramento, de que tudo é sobre mim. Ah, então tá, então eu entendi que minha família é assim, assim, assado, então pronto, agora eu também vou fazer do meu jeito, não quero mais saber deles, não quero mais saber de ninguém. Isso é um baita autocentramento, não é esse o ponto. É entender qual lugar você vinha ocupando, quais as crenças que você veio acumulando de acordo com a sua história de vida, quais as dores que não foram elaboradas e que precisam ser elaboradas, para que você resolva as suas coisas internamente e se torne um ser humano capaz de externalizar coisas que tenham a ver com a situação atual e não com uma situação que um dia aconteceu. E não de acordo com crenças que você vem produzindo de acordo com a sua história. Então, na minha opinião, o autoconhecimento é para você estar no momento, aqui e agora, observando o que de fato está acontecendo. Por quê? Como eu expliquei, acho que foi no Esquenta 1, né? De ontem também, à medida que a gente vai fazendo parte de sistemas, e o sistema familiar é o primeiro, a gente vai passando por situações que fazem com que a gente aprenda a se defender. Então, principalmente quando a gente é criança, que a gente ainda não tem uma capacidade de elaborar as coisas, a gente vai estar sempre buscando sistemas para se defender, buscando formas de se defender para não passar por algo ruim que já passou. Então, a gente vai formando sistemas de crenças mesmo na mente, né, para poder se proteger. Se a gente continua somente nesse movimento de só querer se proteger, esses sistemas de crenças que vão conduzir a gente na nossa vida. Então eu posso ter uma crença de que o homem é ruim porque o meu pai não era do jeito que eu gostaria que ele fosse com a minha mãe, eu vi sofrimento, eu posso ter crescido em um ambiente meu, que o homem não fez bem para uma mulher que eu amava, então eu passo a entender que o homem faz mal. Eu posso carregar essa crença na minha vida de forma inconsciente, sem perceber, ter grandes questões com homens. Ou ter grandes resistências com homens que têm alguma característica que lembre
essa característica do meu pai. Enfim, eu formo um sistema de crença que quando eu estou inserida num contexto hoje, eu não estou respondendo de fato a essa pessoa que está ao meu lado ou a essa situação que está acontecendo agora. Eu estou respondendo baseada em uma memória. Eu estou respondendo baseada em uma crença que eu tenho. Ou seja, eu vou responder de acordo comigo mesmo e não com o que o outro ou com o que a situação tem para oferecer. E isso vai causando muitos conflitos. Conflitos para mim e conflitos para os outros. Eu passo a não ser uma pessoa que vou servir ao outro de acordo com a situação. Tá dando para entender, gente? Me falem aí, por favor, tá? Eu vou estar sempre tentando servir, mas me defendendo de algo. Então eu não vou estar totalmente aberta para a situação. E isso diminui muito o nível de troca. E quanto mais eu estou baseada em sistemas de defesa, menos eu vou trocar. Menos eu vou ser uma pessoa que tem relacionamentos saudáveis e que trabalha, né, e serve de forma produtiva, de forma que realmente vai ter efeito naquilo que eu faço. Porque até no trabalho, então, por exemplo, se a minha mãe teve depressão a vida inteira, eu posso crescer com um sistema de defesa no sentido de detestar pessoas que ficam tristes, detestar no sentido assim, de não aceitar. Pessoas que ficam tristes, pessoas que começam a ter algum tipo de problema, ou eu tenho crítica em relação a isso, ou eu julgo essas pessoas, ou eu vou querer tratar essas pessoas, mas na verdade eu estou querendo tratar essas pessoas de acordo com o que eu vi, não de acordo com o que ela está trazendo. Então, muitas vezes eu tento curar nos outros aquilo que eu queria ter curado lá atrás. Essa é a função do autoconhecimento, para que eu resolva as coisas, para que eu tenha clareza do meu sistema de crença, dos acontecimentos da minha vida, para que quando eu esteja numa situação ou com alguém que me lembre isso, que me faça sentir algo parecido com o que eu senti, que eu não responda baseado nisso, porque eu não vou estar respondendo baseado na realidade. E isso, como eu falei, vai atrapalhar muito a troca. E quanto menos eu troco, menos eu evoluo, menos eu estou sendo um ser humano que veio para trocar. Entendeu? Então, a ideia do autoconhecimento não é para você ter informações só para você se sentir uma pessoa melhor. Isso é muito importante. Não é para você se sentir uma pessoa melhor. É para você ser uma pessoa melhor. E o que é ser? Ser envolve você dentro de um contexto no momento presente. Não é você dentro de um contexto passado. Não é porque a minha família enfrentou dificuldades que eu tenho que ficar hoje lutando por essas dificuldades em relação a pessoas que não tem nada a ver com isso. Talvez eu já vou olhar para uma pessoa que tem características que me lembrem essa situação e já vou entrar num conflito com essa pessoa, sem enxergar a pessoa, o ser do outro lado. Eu fico focada nas minhas necessidades, no que eu quero defender, no que eu quero atacar, no que eu quero resolver em mim. E não é essa a ideia do ser humano, né? Eu sempre falo muito sobre isso, assim, quando eu estou trabalhando, quando eu estou, né, com os alunos ou fazendo atendimento, eu falo, não é só por você que eu estou aqui, é por você e por todas as pessoas que vão usufruir do seu ser. Porque isso é o mundo, né? São pessoas se relacionando. É um sistema. Lembra da aula de ontem? É um sistema vivo. E ainda tem isso, não é um sistema estático, é um sistema vivo. E como que a gente continua na vida? Se você parar para pensar num ser vivo, né? Então eu aqui respirando, trocando constantemente e sempre algo novo. Se eu me fechar em um ambiente fechado que não entra e nem sai ar, eu vou morrer. Eu não consigo ficar respirando o mesmo ar, não é o mesmo ar que entra e sai. Precisa ser uma troca nova a cada momento. É isso que mantém um sistema vivo. Então, se a gente tem o objetivo, né, que a gente fala, eu quero um mundo melhor, eu quero... Você de fato quer um mundo melhor? Se você de fato quer um mundo melhor, você precisa ser um ser vivo
que está inserido em um sistema vivo. O que significa isso? Você tem que estar sempre trocando com o novo, não baseado no antigo. Não baseado nesse sistema de crenças que você criou, obviamente, e que é natural, tá, gente? Isso é do ser humano, a gente tem sistemas de crenças até para poder evoluir, é muito importante, senão eu teria que aprender a andar todos os dias, eu não conseguiria falar, então é importante ter o automatismo, mas é importante também a gente usar a parte que só o ser humano tem, que é essa parte aqui frontal do cérebro, que é a questão da capacidade de observar a realidade e tomar novas decisões de acordo com o contexto atual. Eu não posso ser um animal que age instintivamente, já sabendo que para beber água eu tenho que ir lá, que para caçar eu tenho que fazer assim, que para cuidar de um filhote é dessa forma que cuida, para fazer isso já é instinto. Não, nós somos seres humanos, a gente está o tempo todo criando novas formas de lidar com os novos contextos, para que o sistema continue evoluindo, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Podem falar, tá, gente? Isso aconteceu entre minha sogra e meu marido. Peraí. Perfeito, nunca ouvi tantas verdades, me identifiquei em tudo. Sim, e é importante, gente, assim, de verdade, eu tô aqui, claro, o meu trabalho é isso, né? É autodesenvolvimento, é trazer essas informações para vocês, mas precisa ter um para quê. Você precisa consumir a informação, e aí é o que eu estava falando, e colocar na sua vida, na prática. Não é ficar só pensando, tá, então para que isso serviu para mim? Como é que eu tô agora? E eu? Perceba na sua fala, se você fala do outro, não no julgamento, né? Mas se você tá tentando se melhorar, não só por você, não só para você ficar bem com a sua mãe, ou bem com seu marido ou esposa. Não é só uma relação, é um todo. É você se tornar um ser humano inserido em um contexto onde tem outros seres humanos. Esse é o objetivo. Então, consumiu informação, leva para a vida. Observa na sua vida como essa informação pode te trazer algo de novo, algo de efetivo, que vai te fazer fazer algo melhor. Ou seja, é um pensar, sentir e agir. Então eu posso pensar sobre, ter informações, buscar conhecimento, mas eu preciso sentir isso em mim e preciso agir. E quando eu falo agir, é realmente estar aberto às novas situações, a uma pessoa que está na sua frente, observando realmente quem eu sou perante essa pessoa, quem é essa pessoa perante a mim, e não quem eu era ou quem eu gostaria que essa pessoa fosse. Como que a gente pode aprender juntos, estar aberto ao novo? E o autoconhecimento vai ter essa função de você olhar para toda a sua vida, né, fazer quase que uma biografia, né, começar a observar como foi a sua vida, o que aconteceu, para você entender quais são os seus sistemas de defesa ou ataque que na verdade servem para defender, né? Então, percebendo isso, tendo essas informações, eu vou começar a perceber o meu contexto de vida atual. Então, o que isso pode estar me trazendo de informação para o agora, né? Como que eu estou lidando com as pessoas? E aí entra muito a questão do sintoma, do problema, que eu falei bastante, né, nessas duas últimas aulas. Então, se eu tenho um sintoma, se eu tenho um problema, para de culpar o outro, para de culpar a situação. Observa qual é o seu lugar nessa situação, o que em você se conecta a essa situação, se conecta a essa pessoa. Precisa ter algo que se liga. Não existe ter uma troca, ter um contato que não esteja tendo troca. Eu tenho uma aula que eu fiz curta aqui, para quem não viu, tá no meu IGTV, que eu falo que a troca sempre acontece. É uma aula que vale muito a pena assistir, tá? Então quem não assistiu, se quiser aproveitar o final de semana para assistir, ela é rapidinha, é curta,
E vale a pena para a gente entender essa autorresponsabilidade, porque o autoconhecimento, ele vai ter a ver com a autorresponsabilidade, ele vai ter a ver com tomada de consciência e autorresponsabilidade. Então eu tomo consciência dos acontecimentos da minha vida, eu tomo consciência dos acontecimentos no meu sistema familiar e começo a observar o que isso pode me ajudar hoje. E aí, gente, eu vou repetir, é hoje. Não é para você ficar tentando resolver lá atrás. Ai, meu Deus, então no meu sistema teve imigração, teve muito sofrimento, e agora o que vai fazer? Você não tem que fazer nada com isso se não estiver te dando um sintoma ou se não for te trazer algo efetivo. Você vai olhar para isso, a história é muito importante, entender a sua história, mas vai olhar para isso e perceber se isso te ajuda a ter bons relacionamentos, a servir ao outro hoje. Entende? Não é só para ficar buscando historinhas, para ficar se divertindo no autoconhecimento. É para realmente usar com efetividade na vida. Então, quando eu tomo conhecimento de algo, eu tomo consciência de algo, para que serve isso? Serve para você tomar autorresponsabilidade e se perceber perante a situação que você está inserida hoje e perceber o que isso traz de informação para você, tá? Deixa eu ver se tem uma... Peraí. Eu sou poetisa, adoro compartilhar coisas boas. Posso fazer um texto dentro do que aprendi? Claro, Rosemary, fica à vontade, tá? E assim, gente, a partir do momento que a gente entende que uma criança não tem capacidade cognitiva de elaborar as coisas, uma criança, então quando você era criança, você sim precisou criar defesas, criar sistema de crenças para poder até se reconhecer, né, quem eu sou, é um teste o tempo todo. A criança está testando o tempo todo quem é ela ainda não tem as consequências das escolhas, ela não tem ela ainda não arca com as consequências das escolhas porque ela está testando. O que a gente precisa como adulto é justamente entender que a gente não é criança mais. A gente já tem total responsabilidade por aquilo que a gente faz. Uma criança não tem. Uma criança não tem. E aí ela vai formando formas de se desenvolver, de estar na vida. A partir do momento que a gente vai evoluindo e vai amadurecendo, a gente já tem todo um arcabouço para dar conta das dificuldades. A gente tem. Claro, se é algo muito difícil, uma dor muito difícil, para isso servem as profissões de ajuda, no sentido de terapia. É para isso que serve. É a troca acontecendo, né? Então, eu como adulta vou tentar dar conta das coisas que eu posso e aquilo que eu não puder, eu sei que eu posso trocar. Porque a vida não acontece a partir das trocas, então aquilo que eu não dou conta, eu vou buscar ajuda. Mas buscar ajuda para eu resolver, não para o outro me resolver. Não para entender que, então minha mãe foi culpada, então pronto, agora eu já sei de quem é a culpa, eu estou bem, eu sou inocente. Não, não é isso, pelo contrário. É para você perceber o que aconteceu e hoje ter capacidade de elaborar e resolver coisas que a sua criança não tinha. Então essa coisa, minha criança interior, sua criança interior já foi, a sua criança interior já é uma adulta. Você já é uma adulta, não pode ficar culpando as dores da criança interior. A adulta precisa cuidar disso, você já tem todas as ferramentas, cognitivamente que eu tô falando, você tem toda a capacidade, a não ser quem tem questões cognitivas, mentais, aí é outro papo. Mas quem tá aqui, quem tem a capacidade cognitiva saudável, todos nós temos total capacidade de resolver as coisas que precisa resolver e parar de culpar a criança interior, parar de culpar o pai, parar de culpar a mãe, parar de culpar o outro. Começar a usar o autoconhecimento para isso, como informações que hoje eu tenho capacidade cognitiva para resolver. Então, aquelas informações que aconteceram em algum momento, quando na criança, que eu não tinha capacidade de resolver, ok, ficou guardado. A partir do momento que eu vou evoluindo e vou amadurecendo, eu tenho todas as ferramentas para resolver isso. É para isso que o autoconhecimento serve. Não é para ficar preso nas dores, não é para ficar olhando para a dor e falar, tá vendo, é por isso então que eu tenho esse problema.
Tá, é por isso, mas hoje você já tem como resolver. E se você não tiver, procurar ajuda profissional. Mas sair da posição de vítima, da posição de criança, da posição infantil, de que não tem capacidade de resolver e de que o outro é sempre o culpado, o outro é que me causou isso. As situações acontecem, conflitos acontecem o tempo todo, mas como eu me coloco nesse conflito, sou eu que decido. Como eu me coloco perante um sofrimento, sou eu que decido. Agora entenda, se a minha motivação de vida é ficar bem, quando eu tiver um sofrimento, como é que eu vou ficar? Muito mal. Porque a minha motivação de vida é ficar bem. Agora, se a minha motivação de vida é ser um ser humano melhor, ou seja, me relacionar com o outro, servir ao outro, quando eu enfrentar um sofrimento, o que eu vou fazer com esse sofrimento? Usar como possibilidade de criar ainda mais ferramentas de saber lidar com problemas. Porque ao resolver um problema, eu estou criando novas formas de ser um ser humano efetivo. Então, quando eu tenho um objetivo fora, a minha capacidade, a minha motivação de resolver problemas vai ser muito maior. Agora, se a minha motivação está dentro de mim, e teve um problema, eu não vou querer resolver, porque a minha motivação é estar bem. Na hora que eu fico triste, eu fujo. Já que, hoje em dia, a gente tem todas as possibilidades do mundo de fugir. É só abrir o celular e começar a ver coisinha ali, é só abrir a geladeira e comer, é só fazer o que quiser. Então, a gente tem uma possibilidade de fuga muito grande. Então, gente, o autoconhecimento ele serve para você servir ao outro, servir ao mundo, fazer trocas com o mundo. Não é para você mesmo, não é para você se sentir bem, não é para ficar no gostosinho. Não é isso. É para você entender que o mundo, a vida é feito de caos, né, de problemas, tem gente que acha que é estranho, fala, então a vida é problema, não é que, mas o problema não é ruim, aí é que tá, eu não sei quando começou essa história de que a vida tem que ser feliz o tempo todo, de que a vida é isso, é busca pela felicidade. Não, a vida é busca da capacidade de resolver o que acontecer. Se estiver bom, ótimo, eu me dou bem com isso. Se estiver um conflito, ótimo, eu sei resolver um conflito, eu tenho capacidade cognitiva para isso. E se eu me desenvolvo através do autoconhecimento, e se eu já sei quais são os meus sistemas de crenças, quais são as minhas histórias, né? Quais são as necessidades do meu sistema que eu posso de forma inconsciente estar tentando defender, se eu começo a ter essa consciência, eu começo a entender quem sou eu e o que eu preciso ou não continuar fazendo. Porque aí eu tenho capacidade de escolha, tá? E aí é onde entra a constelação familiar. É uma baita ferramenta de autoconhecimento, assim como eu expliquei no primeiro Esquenta, né? No dia 1 do Esquenta. A gente vai entrar na semana que vem, que eu vou explicar sobre a constelação familiar, porque é uma das ferramentas de autoconhecimento, que é a que eu mais uso, é a constelação familiar, claro que de várias outras fontes eu vou bebendo ao longo da vida, né? Mas a constelação familiar é o foco, porque eu entendo que o sistema familiar, como eu expliquei ontem, é o primeiro sistema ao qual a gente está inserido. Então é de onde vem a base do nosso sistema de crença. É onde começa tudo, tá? Então, semana que vem eu vou explicar sobre a constelação familiar, que é uma técnica de autoconhecimento. Mas isso não significa que é só a constelação familiar que vai resolver as coisas para você. Muitas coisas você pode resolver hoje, simplesmente entendendo que você é um adulto capaz de lidar com as suas próprias dores. Ou seja, você não pode fugir da dor, indo consumir alguma coisa, indo o tempo todo. Claro que às vezes, né, ser humano, né, também vai virar um robô e o tempo todo buscando se resolver o tempo todo, não é isso. Tem momentos que a gente quer, tá, tudo bem, relaxar, fazer um autocuidado, tá, tudo porque a gente precisa estar bem também para poder servir ao outro. Aí é que tá. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente busca essas informações com um para quê. Até o autoconhecimento vai servir para você saber quando você precisa descansar,
quando você precisa ter um autocuidado, mas é um autocuidado não para ficar só no gostosinho, só se sentindo bem, é um autocuidado para se preparar para o outro momento. É sempre no movimento de seguir em frente. Não é para parar, não é para ficar. Então, vou resolver esse problema só para ficar bem. Não, você vai resolver esse problema para você ser capaz de ter novas ferramentas para resolver outros problemas. Porque isso é o que é o mais bonito do autoconhecimento verdadeiro. Quando você, de fato, toma consciência de algo e começa a agir baseado nisso, você começa a ter uma maior capacidade de resolver qualquer tipo de problema. E quanto mais maduro você é, mais você consegue resolver problemas. Mais simples fica a ideia de que sempre vão existir problemas e a gente está aqui para isso, para servir, ter funções. Porque se não tivesse problema, se não tivesse desafio, ninguém teria função nenhuma. Tem que ter uma função para as coisas, tá? Então, o meu convite com essa aula é esse convite para ter um para quê no autoconhecimento. Eu, dentro da Escola Suas Origens, quero muito que entrem alunos que tenham um para quê do autoconhecimento. Para que eu quero ser melhor? Né? Como eu falei, não é para me sentir melhor, é para ser melhor. Para quê? Para eu estar em relacionamentos onde a troca vai acontecer, ou seja, não vai ser só eu que vou receber, o outro também vai receber coisas boas minhas, porque isso faz a humanidade crescer. Quanto mais trocas reais acontecem, mais evoluídos nós ficamos, e eu acho que esse é o objetivo, né? O servir melhor, então se eu me conheço, eu sei quais são as minhas potências, e como eu não estou mais na defesa, só querendo receber, eu começo a colocar as minhas potências para jogo. Eu não tenho medo mais de me expor, porque eu sei o que eu tenho para oferecer. Eu entendo as pessoas que talvez não queiram receber aquilo que eu estou oferecendo e tá tudo bem. Eu não me sinto machucado quando alguém fala, ai, você falou isso, tá errado, ai, você é assim, você é assado, e a pessoa fica, ai, estão falando mal de mim. Isso passa a não fazer sentido, já que a função maior do servir está sobreposta, tá acima disso. Eu sei para o que eu sirvo. Quando eu sei para o que eu sirvo, eu me sinto muito mais segura de servir e aí eu me exponho muito mais, eu atuo muito mais, eu vou servir muito mais pessoas e vou ser mais útil para o mundo. E quando eu falo isso, não é, então eu tenho que ser presidente de alguma coisa. Claro que não. Lavando a louça da sua casa, se for o momento de lavar a louça, você está sendo a pessoa mais útil que você pode ser. Até nisso o autoconhecimento ajuda e serve, porque você para de ficar pensando em coisas onde você não vai atuar, que é uma perda de tempo danada, que eu fico pensando numa coisa que eu não tenho força para atuar. Nesse momento, talvez, o que eu posso atuar é lavar a louça aqui, é arrumar a minha cama, é fazer o que eu tenho que fazer neste momento para que o ambiente fique adequado, para que eu trabalhe melhor, para que eu sirva melhor. Entende que tudo tem um para quê. Esse era o recado que eu queria dar hoje, no sentido do para quê. Então, pensem, para que você quer o autoconhecimento? Para que você quer se autodesenvolver? E quando você chega numa resposta, perceba se esse para quê tem a ver só com você ou se tem a ver com um sistema mais amplo. No sentido de desenvolver novos sistemas, no sentido de estar realmente trocando na vida. Faz um questionamento interno muito sincero. Qual é o seu para quê? Tá? E do autoconhecimento é extremamente importante. Então, quando você reconhece seus sistemas de crença, seus padrões, criados de acordo com o que você já viveu, você começa a entender o que precisa e o que não precisa mais. Então, eu estou me defendendo de quê? Esse homem que está aqui do meu lado, eu nem conheço ele e eu já estou olhando para ele torto. Por quê? Porque o meu pai fazia isso com a minha mãe. E não tem nada a ver com essa pessoa. E aí vai, tá? Agora você me inspira, que bom, Natália. Eu vou... E aí, gente, porque senão também, né, como eu já falei, eu vou falando e não paro. Então, o meu trabalho todo é visando isso. Trazer informações de forma clara para gerar clareza em vocês, no para quê de vocês. Então, é um autoconhecimento com objetivo.
com realmente com função, tá? Então, pensem nisso, tá? O para quê do autoconhecimento de vocês, e se esse para quê tá inserido só no seu se sentir ou no seu ser. Quando eu falo ser, é ser para o outro. Não existe ser sozinho, ser para mim mesmo. Eu sou um ser inserido dentro de um contexto, tá? E isso, quando a gente tem clareza do pra quê que a gente quer, a gente se abre para novas possibilidades. E essas novas possibilidades é que vão gerar, até alguém falou aí de propósito de vida, um propósito de vida. Qual que é o propósito de vida? Viver bem, estar servindo o tempo todo, seja onde for. Não existe uma pessoa que está servindo na hora que ela está se sentindo útil. É impossível essa pessoa estar triste. É impossível. Pessoas que ficam, tô buscando o meu propósito. Tá, no seu dia a dia, eu sempre falo isso, você sorri para a caixa do supermercado? Aquela pessoa que está colocando as compras na sua sacolinha, você vê essa pessoa? Porque às vezes a gente coloca um propósito de vida e não faz as mínimas coisas. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque até dentro da Escola Suas Origens a gente tem uma aula só sobre propósito, que é uma aula bem boa. Então, enfim, depois quem for entrar na escola vai ter oportunidade de assistir essa aula. Mas, enfim, eu queria trazer essa reflexão para vocês, para que a gente não seja só sistemas de defesas ambulantes, que é o que eu vejo. A maior parte da população, e aqui eu não estou entrando no julgamento, isso faz sentido fisiologicamente. Acontece que nós não somos animais, a gente tem capacidade de observar o contexto atual e saber o que faz sentido e o que não mais. Senão, a gente vai ficar um bando de pessoas, um bando de sistemas de crenças, de defesas ambulantes. Então, quando eu encontro com alguém, eu já estou pensando no que eu preciso agindo de acordo com o que eu preciso me defender. O outro também está agindo de acordo com o que ele precisa defender. Aonde que tem diálogo aí? Aonde que tem troca aí? Eu sempre falo, quando a gente entra numa discussão já querendo defender algo, nem adianta essa discussão. Não adianta, não tem troca. Eu não posso entrar em algo já querendo defender algo. Eu preciso entrar em algo querendo aprender algo. Tá? Então é isso, gente. E a outra coisa importante, que as mudanças vêm aos poucos. Eu acho que o autoconhecimento muitas vezes traz uma ansiedade no sentido, nossa, então tem que resolver tudo para resolver de uma vez só e ficar bem. Não, é aos poucos. É aos poucos. Cada hora você entende uma coisa, tá? E às vezes a gente toma consciência de uma coisa muito importante, até de forma rápida, e aquilo realmente já pode gerar uma mudança muito grande, mas precisa conectar aquilo que você recebeu de informação com o seu sentir e com o seu agir. Que aí é a minha frase que eu sempre falo, que é vai viver, vai pra vida. Você precisa estar na vida para perceber se o seu autoconhecimento está sendo efetivo ou não. E o que é estar na vida? Estar olhando para o outro, estar enxergando a situação real, certo? Gente, acho que por hoje é só. Alguém tem alguma pergunta? Boa reflexão, é verdade. A Marine falou, é verdade, eu me descobri a não me magoar com palavras mal colocadas. Minha vida era me perguntar por quê. Hoje entendi que a pergunta certa é para quê. É exatamente isso. É exatamente isso. Não tem o porquê, não tem muita função. Ah, então o porquê aconteceu isso comigo? Tá, o porquê e daí? Mas o para quê? Ou seja, esse desafio aconteceu, vai me levar para onde? O para quê disso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso usufruir disso? O que eu posso tirar disso? Porque o movimento é sempre para frente.